Gente, eu não sei muito o que fazer com isso que ele falou. Sério. Que no caminho para cá, com o Ricardo, eu vinha falando para ele, hein, Ricardo, você lembra que eu te falei que eu estou cada vez mais perdidinho, né? Mas pelo menos, obrigado, Paulo, mas pelo menos, Paulo, você foi mais decente na sua apresentação do que fizeram ontem comigo. Ontem comigo, lá em Sorocaba, os caras me apresentaram como um jurássico. Foi um negócio muito difícil para mim, né? Um velho gagá, foi bem traumático ontem para mim. Quem sabe foi um encontro com o espelho da realidade, né? Da minha idade. Gente, obrigado. Eu estava falando para a Cileda, minha esposa, né, que vindo aqui nesse lugar, aliás, eu acho que eu nunca, eu nunca tive aqui fisicamente, mas esse nome, né, a Comunidade da Vila, o nome de alguns de vocês, são nomes que é muito interessante, eles me trazem um sentido de familiaridade, né? Chegar aqui, eu não estou chegando num lugar estranho, eu estou chegando num lugar que tem esse sentido de familiaridade, e certamente não é por causa do lugar, né? É porque eu até cheguei ali e disse, é aí? Né? Mas assim, à medida que vai encontrando né, vocês que estão aí na liderança, traz esse sentido, e eu agradeço muito por isso, agradeço por esse sentimento de familiaridade, de uma presença, né, que de alguma forma nos remete muito à conversa de hoje, ao tema de hoje, né? Então, para mim, estar aqui com vocês é ter a noção de que eu estou pisando num solo sagrado, né? E não por causa do espaço, né? Mas por causa de vocês, né? Olhando para vocês, né? E pressupondo muitas coisas, né? Mas pressupondo que você tem uma vocação, né? Que você tem um desejo de obediência, que você tem lutas, tem buracos na vida, como eu, né? Mas que de alguma forma você e eu fazemos parte de uma nuvem de testemunhas que a Bíblia fala, né? E de que fazer parte dessa nuvem de testemunhas nos coloca nesse solo sagrado, né? E eu estou aqui com vocês hoje com esse sentimento, né? Com essa percepção de que é um solo sagrado, não pela nossa biografia, né? Em termos de conquista, mas pela nossa biografia vocacional, né? E pelo chamado de Deus que chega na nossa vida das formas mais estranhas, inesperadas, e nunca mais nos solta. Então, para vocês que são mais jovens, é isso mesmo, nunca mais vai soltar você, e eu espero que você nunca mais solte, né? Ontem eu falei, e a gente está vindo né, de um encontro já ontem em Sorocaba, hoje aqui, o tema é o mesmo, e eu fico um pouco encabulado, né, porque alguns de vocês já me ouviram ontem, aí eu disse, cara, de novo a mesma coisa, né? Lado a lado é o tema para nós, para nossa conversa, para esse encontro. E eu quando foi anunciado esse tema no ano passado, no encontro do Ressurgência em Campinas, de repente você esteve lá e foi projetado, né? Né? Isso é uma coisa importante, você projeta no final do encontro o tema do próximo encontro, e claro, a possibilidade da inscrição, né? Aliás, se você não fez ainda, tá? Lado a lado, a dimensão orgânica relacional da missão, né? Quando esse tema foi projetado, teve uma coisa dentro de mim que disse, é isso aí, acho que isso daí é importante, esse é um tema chave,
eu quero, eu preciso, nós queremos, nós precisamos falar de novo, né? Lado a lado. E quando eu, na semana passada, aliás, entreguei a minha coluna lá para o Ultimato, né? Aí eu escrevi sobre isso, lado a lado. Até eu pedi para o Gustavo me imprimir, né? Nem de costa, nem de lado e nem de costas. Lado a lado, né? Aliás, eles nem me responderam ainda, porque eles podem dizer, olha, Valdir, esse título aí não voa, não. Mas para mim, tá bem. Não é de costas, é lado a lado, né? E por que isso ressoou dentro de mim? Eu acho que ressoou dentro de mim, porque no meu discernimento vocacional, né, assim, essa coisa que a gente vai escutando, Deus falar para a gente, e essa coisa que você vai discernindo no tempo no qual você vive, e a vocação é isso, é a escuta de Deus e o discernimento do teu contexto. Na minha história pessoal, lado a lado, a expressão de caminhar juntos, a expressão de comunidade, é uma das coisas mais importantes e mais bonitas dessa vocação que nós temos, que Deus não nos chamou para uma vocação individualista, solitária, mas Deus nos chamou para dentro de uma caminhada histórica, para dentro de uma experiência, né, que a gente só tem nessa comunidade. Essa experiência para a qual Deus nos chama, nós não temos em nenhum outro lugar nesse nível, mas senão nessa comunidade que tem a marca de Deus. Lado a lado, numa caminhada de obediência cristã que nasce na comunidade e desemboca na comunidade e passa sempre de novo pela comunidade. Então né, como a gente faz, como eu estou fazendo mais, né, à medida que você vai envelhecendo, você vai contando história, né, se vira contador de história, né? E eu estava lembrando um pouco de qual foi acho que uma das primeiras experiências dessa coisa, dessa comunidade, né? E foi o meu encontro com a Aliança Bíblica Universitária do Brasil, né? Já faz muito tempo. De repente, alguns de vocês, né, até conhecem um pouco mais da ABU, né? Mas é que eu sou filho de uma descendência germânica, né? E eu vivi numa comunidade, por assim dizer, cercada por essa cultura, que é essa cultura da mistura, porque ela é uma cultura já décadas de Brasil, né, claro, mas ao mesmo tempo ela é alimentada por um ethos étnico, né, alemães, né? Então, na comunidade onde eu vivi, onde eu cresci, era isso, né? E era uma mistura de português com alemão, né? Que você vai fazendo no decorrer da história dos processos de imigração, né? Go macht die Janela zu, né? Então a janela era português, mas o macht zu fechar em alemão, né? E essa é a mistura, né? Mas o interessante, e eu acho que essa é uma das lutas históricas com a Igreja Luterana, o que você faz com uma comunidade étnica que encontra o Evangelho? As comunidades, nesse eu estou falando de mim, mas as comunidades humanas, no meu caso eu estou falando de uma comunidade étnica, ela tem uma cultura, e ela é uma cultura insular, né? Ela é uma cultura para dentro, ela é uma cultura que se alimenta para si mesma e para se distanciar do outro, né? Insular. É uma comunidade que se alimenta para poder se diferenciar e se distanciar do outro. Então, isso no meu universo, lá onde eu nasci, em Joinville, né, isso significava que
a gente tinha uma comunidade onde um tio era de um lado, o tio do outro, tia do outro lado, a avó ali perto, um tio lá nos fundos. Era um pouco quase que uma vila, né? E essa vila de transição no tempo, né? Onde depois de um tempo fica difícil para a avó ter a vaca, né? Já não dá mais para cuidar, aquele pasto lá de repente, né? Fica complicado. Então é essa mudança, né? E onde ela já nasceu no Brasil, minha avó, mas só falava alemão, como eu disse ontem, a não ser quando queria vender uma dúzia de ovos, né, que alguém vinha e ela falava um português quebrado, né, e aí a gente cresceu nesse universo com valores, trabalho, a gente trabalha, limpeza, pátio, propriedade, cerca, né? Meu pai não queria nem cachorro naquele terreno dele, e ali esse terreno tinha que ser limpo, a cortina na janela, né? A casa sendo varrida todo dia 2 vezes. Eu fico pensando, mas meu Deus, por que tem que varrer a casa 2 vezes? Não é? Mas é uma ordem, tem um rito, tem uma ordem, tem valor, trabalho acima de tudo, trabalhar, né? E é interessante não, acho que é trágico, porque o outro, né? E Joinville sendo invadido, porque Joinville é uma cidade industrial, sendo invadida por muita gente que vinha trabalhar, procurar emprego, e vinha esses brasileiros. E é verdade, interessante, a gente era tudo brasileiro, mas falava dos outros como brasileiro. E a gente era o quê? E pior era ser esses brasileiros caboclo. Né? Tinha uma expressão em alemão que chamava blaue. Blaue é uma palavra para azul, né? Então é uma palavra discriminadora, né? Então a Cireda que fala até hoje, ela lembra, né, que ela diz: você fez terrorismo comigo. A Cireda é maranhense, baixinha, né, moreninha, cabelo preto, vai lá em Joinville a primeira vez, diz: olha, eu vou te apresentar para os meus pais, mas olha, o negócio não vai ser fácil não, né? Você entrar nesse universo. Então esse é o lugar onde eu cresci. E quando eu encontrei, aí eu fui estudar teologia em São Leopoldo. Aliás, essa história aqui está muito longa, a gente tem que diminuir esse negócio. Eu fui estudar teologia, e aí, nesse estudo da teologia, que era outra comunidade insular, São Leopoldo, Rio Grande do Sul, luterano, morro, né, cercado por aquela auréola étnica. E aí, por uma história estranha até, que um desses milagres da vida, a gente acabou tendo contato com a ABU. O pessoal veio visitar a gente e eu comecei a descobrir um outro mundo. ABU. Aí de repente tinha um estudante descendente de coreano, descendente de japonês, descendente de chinês. Aí você tinha, né, o pessoal do Nordeste, o pessoal do Sul, tinha os Blaua, né? Tinha os Blaua. E eu fui descobrindo essa comunidade. Gente, é fascinante. É complicado, né? Porque você tem que aprender a comer com pauzinho, né? Na cultura chinesa. Mas, então, quando eu olho para a minha história, eu vejo que comunidade é uma palavra central na minha caminhada de fé. E eu fui evangelizado por essa comunidade diferente, essa comunidade do outro, e que de repente eu consegui dizer: nossa, mas nós estamos juntos, né? Como os crentes dizem, nós somos irmão e irmã, nessa comunidade que é composta de gente tão diferente, mas que tem uma caminhada comum e que vai se amalgamando. Foi assim que eu comecei a descobrir um pouco mais o que é esse lado a lado, o que é essa caminhada conjunta com o outro, que é tão diferente de você e que você precisa para a tua própria humanidade, porque se você ficar só com você mesmo, você só vai ter a você mesmo na tua cultura insular. É o outro que abre você para você mesmo, para Deus e para o mundo. Fantástico. Depois acabou, eu fui sendo
fui obreiro da BIU, a gente morou em São Paulo, e depois disso eu fui ser pastor numa comunidade luterana lá no sul do Brasil, em Pelotas. E aí a gente teve assim a primeira experiência, digamos, na linguagem luterana, paroquial, né? Fui ser pastor de uma comunidade histórica, clássica, luterana. A Cileda foi junto comigo, claro, né? Nós tínhamos o Marcel, que era pequeno, mas essa coisa de uma Blaue chegar na comunidade luterana, como é que seria isso, né? Porque Bubeia, ela não era aceita, né? Porque ela era diferente, ela era essa moreninha, né? Do Nordeste. E o jeito que essa comunidade abraçou a gente foi comovedor. É uma comunidade que abraçou a gente, os nossos filhos. E é interessante porque quando a gente saiu de lá, a gente foi para os Estados Unidos. Então foi um pulo grande, mas quando a gente nos Estados Unidos pensava em Brasil e em casa, em lar, em lugar, a gente pensava na comunidade de São João em Pelotas. Quando a gente voltou, isso veio para mim no chuveiro hoje de manhã, viu? Quando a gente voltou, a gente não voltou para Pelotas, é claro, nós vivíamos nos Estados Unidos, voltamos para o Brasil, era uma outra reconfiguração, certamente não para Pelotas, mas a gente foi visitar a comunidade de São João e eles fizeram uma festa de aniversário para os nossos filhos. Caramba! Eles fizeram uma festa coletiva, né? Vários anos haviam passado, né? A gente saiu de lá com a pirralhada, né? E eles fizeram uma festa de aniversário para os nossos filhos. Quem faz isso? Comunidade. Ela tinha todos os seus problemas, entre aspas, étnicos, né? Assim, de uma comunidade luterana em Pelotas, que tem uma influência portuguesa forte, tudo isso, mas eu não quero falar sobre isso hoje, mas eu quero falar sobre essa comunidade. Festa de aniversário para os meus meninos, né? Essa comunidade mostrou para mim o que é acolhimento e como que eu fui, e nós fomos, os nossos filhos fomos acolhidos por essa comunidade. A comunidade é assim, a fé é assim, lado a lado, caminhando juntos, em comunidade, renovados pelo Evangelho. Então, quando a ressurgência anunciou, lado a lado, né, a dimensão orgânica, relacional da missão, são essas memórias que eu trago, né? São essas memórias que eu trago. E para dizer para você, que de repente está até começando, né, que a comunidade é uma das coisas mais bonitas, mais difíceis, mais importantes, mais significativas, e que não existe fé cristã sem comunidade. A fé cristã, ela nasce, né? A fé cristã nasce no universo da comunidade, desemboca no universo da comunidade. Mas acho que quando eu ouvi aquilo, né, lá no Ressurgência, no ano passado, eu também disse, isso aqui é fundamental, por causa do momento que a gente vive, por causa do momento que a gente vive, que é um momento difícil, é um momento complicado, é um momento tenso. Então, é um momento por um lado, de um individualismo exacerbado, mas também ele é um momento de afirmações tribais, excludentes. Então, nós vivemos um momento tenso, um momento difícil, um momento de raiva, e o que a gente precisa é desse tema, porque a gente precisa ser lembrado de que a fé tem um componente essencial comunitário, porque ele é fundamental para a nossa própria vida, ele é fundamental para a nossa própria humanidade, ele é fundamental
na afirmação da nossa identidade, da nossa relacionalidade. Porque alguns de nós estamos passando por experiências complicadas, difíceis. Alguns de nós, de repente, viviam um contexto onde parecia que estava tudo bem, né? A igreja estava sólida, a igreja estava avançando, e deu um redemoinho, um rebuliço, que a gente pergunta: o que aconteceu? O que aconteceu? Eu trabalhei o meu ministério por vários anos. Eu estava muito fora do Brasil, por uns 10 anos seguidos. Eu viajava 100, 120 dias por ano, então eu estava muito fora, e sempre muito fora do Brasil, e eu estava muito fora do Brasil, né? A Cileda, ela me ajudava muito a ancorar na família, né? Então, mas isso também ela me protegia, né? Porque quando eu chegava estava cansado, então, mas a gente tinha a nossa comunidade local, a comunidade do Redentor, Igreja Luterana, agora em Curitiba. É uma comunidade histórica, mais de 150 anos, vai ver lá, é um templo daqueles históricos luteranos, né? E eu agradeço muito a Deus que no final do meu período, já com a visão mundial, internacional, né, eu voltei para a igreja local, eu voltei a ser pastor da igreja local. E eu agradeço muito a Deus por isso, porque, gente, ministério internacional é também muita ilusão, né? Você acha que está por aí, mas não está em lugar nenhum, porque você não tem âncora, né? Você vai um pouco aqui, um pouco ali, tá? Você bobeira não tem amigos, né? Porque as pessoas com as quais eu me relacionava, aí mudou o contexto, acabou o budget, né? Acabou o cartão de crédito institucional, acabou aquele negócio, acabou, né? Então, aí voltei para a igreja local, voltei para o pastoreio. Complicado um pouco, porque o pessoal de repente diz: ai, pois é, né? Como diz uma das senhoras da igreja, é que o Valdir, ele não é pastor local, né? É claro, a cabeça minha estava, daí eu dava o sermão e falava: não, porque lá na Tailândia, né? Não sei o quê. Não é isso aqui, né? Mas eu penso assim: o que aconteceu nesse período? Então voltei para o chão de fábrica, né? Chão da igreja. Eu fiquei muito agradecido por isso, mas eu também fiquei assustado com a fragilidade, né? E a gente está falando aqui 2013, 2014, já vai um tempinho, né? Eu fiquei assustado com a fragilidade das relações, né? Es wackelt alles, né? Como é que a gente traduz isso? O negócio está balançando, a gente vive numa situação, está balançando, está frágil. As relações com os filhos, matrimônio, né? Está frágil. Mas a outra a gente tem uma crise de pertença, as pessoas já não pertencem. E olha, isso para o universo luterano é uma experiência forte, porque assim, o universo luterano, ele se alimenta pelos vínculos biológicos. Quem nasce luterano morre luterano, e você não muda, briga com o pastor, sai da igreja, espera o pastor ir embora, volta para a igreja. Ela é alimentada pelo ethos, aquilo que a maltrata também a alimenta, né? Então, essa é um pouco a nossa história, né? Que ela é uma igreja alimentada biologicamente, e ela tem vínculos étnicos, culturais muito fortes. Aí, de repente não, né? Você percebe que esses vínculos já não são tão fortes, que os processos de urbanização, né, vão tornando esses vínculos mais frágeis, e de repente você tem uma crise de pertença que você não tinha. As pessoas vão embora, as pessoas chegam, e as pessoas que chegam, né, de repente não tem esse ethos, né, eu também vou embora, né? Eu disse: opa, peraí, o negócio aqui, a coisa está frágil, e a coisa está escapando, né? E eu falo que uma das palavras que eu mais usei, acho que naquele período do pastoreio, foi: não sei.
E, gente, desculpe, vocês estão falando com um cara que já tem quilometragem, mas eu não sei. E eu falei não sei, porque eu achei que eu precisava assumir que eu não sei. Eu precisava assumir que eu vivo uma realidade que coloca diante de mim um cenário para o qual eu não estou pronto. E que as respostas que eu tenho, e que as respostas que me formaram, elas já não são suficientes para essa realidade. Não sei. E que eu preciso aprender a viver nesse outro universo. E ao viver nesse outro universo, eu preciso, em primeiro lugar, dizer eu não sei, porque se eu chegar com as minhas respostas, eu só vou espantar mais e não vou ajudar ninguém a se enraizar mais. Então eu preciso fazer um processo de uma nova escuta e de um novo encontro com uma nova realidade. Eu preciso fazer 2 movimentos. Um deles, eu preciso fazer um movimento para dentro da realidade de fragilidade, de crise de pertença que a gente vive, para que eu possa sintonizar com essa realidade, para que eu possa sentir a agonia, para que eu possa sentir a dor, para que eu possa aprender da minha própria fragilidade, e não chegar de forma prepotente como se eu soubesse, porque a verdade é que eu não sei. Então esse processo, e pastoralmente ele é fundamental, teologicamente ele é fundamental, porque ele tem a ver com tudo aquilo que a gente fala da teologia da encarnação, né? Então eu preciso fazer esse movimento, e esse movimento eu preciso fazer de forma particular em relação às novas gerações. As novas gerações, por quê? Porque são as novas gerações que trazem os sinais novos, mas também já não tem os vínculos de pertença biológica, né? Então, eu estou falando do mundo luterano, você de repente vai falar do teu mundo, né? Mas assim, algumas gerações mais antigas, elas têm um enraizamento, que você vai dizer, é bom, é ruim, mas tem. Eu preciso ouvir as novas gerações. Mas o segundo movimento fundamental que eu preciso fazer é que eu preciso, o Ricardo deve estar até cansado de eu estar falando isso, né? Eu preciso de uma nova escuta. Eu preciso de uma nova escuta da palavra. Eu preciso deixar com que a palavra chegue, com que Deus chegue. Eu preciso com que Deus fale comigo de novo. Como é que Deus fala comigo de novo? O que é que Deus está querendo falar comigo de novo? Porque aquilo que Deus fala comigo tem que ter uma dimensão concreta. Eugene Peterson, né? Tudo que Deus faz tem endereço. Deus não está no universo do não endereço. Deus tem CEP. Né? Ou seja, tudo aquilo que Deus, a revelação de Deus, ela tem CEP. Melhor assim, né? Do que a outra expressão, né? A revelação de Deus tem CEP. Ele sempre pergunta, qual é o teu CEP? Né? É porque Deus não está na indústria da cócega espiritual, Deus não está na indústria de uma espiritualização desencarnada. Não. O compromisso de Deus é com as pessoas, com a realidade, com o contexto, com as comunidades, e por isso a palavra dele sempre vai ser uma palavra contextual. Então não é uma palavra que pode simplesmente repetir, né, as mesmas articulações e a mesma linguagem das gerações anteriores. Ela precisa ser uma palavra nova, ou seja, ela é a velha palavra nova. Mas essa é a riqueza da palavra de Deus. A riqueza da palavra de Deus é que ela sempre sabe chegar. Gente, ela chega em qualquer contexto, ela chega em qualquer lugar. E ao viajar muito, eu tive a oportunidade de ver isso. Ela chega em chinês, ela chega em português, ela chega debaixo da árvore, ela chega no escritório, ela chega em cada lugar. Nós precisamos deixar com que a palavra chegue, e nós não sejamos uma barreira para essa palavra.
E nós somos uma barreira para essa palavra quando a gente chega para ela fechado, quando a gente chega para ela com os nossos, com os nossos arcabouços doutrinários, com as nossas dogmáticas enrijecidas, com as nossas tradições eclesiásticas. A gente mata a palavra e não deixa ela chegar, porque a gente acha que a gente sabe qual é essa palavra. Então nós precisamos de um processo de desconstrução. Não sei. E só vai ouvir de novo quem aprende a dizer, não sei, eu preciso escutar de novo. Eu, pessoalmente, estou falando aqui abobrinha, né? Mas assim, esse milagre dessa palavra é um negócio fascinante, fascinante. Essa palavra que consegue chegar sempre com cada sabor, com cada cheiro, com cada gemido, é uma das coisas fundamentais, excepcionais da vida. A palavra de Deus chega, e ela tem um jeito de chegar. A palavra de Deus, ela chega, como eu disse, em cada contexto e em cada lugar, tá bem? Mas ela tem um jeito de chegar, ela não chega, vou usar essa linguagem agora, né? Mas ela não chega de cima para baixo, ela chega de baixo para dentro. O que quer dizer isso? Deus não é o Deus, né, que fala de cima para baixo, ele fala de baixo para dentro, ou seja, a encarnação, né? Deus chega a partir do nosso buraco, Deus chega a partir do nosso gemido, Deus chega a partir dos nossos enganos, Deus chega a partir das nossas dores. Esse é um princípio, para mim, ele é um princípio hermenêutico. Ou seja, Deus não chega dentro de Deus não chega blindado, né, com um carro blindado. Não, Deus chega para dentro de você, na tua vulnerabilidade. É onde dói mais, lá que Deus chega. Porque é lá que você mais precisa dele. Então, como que é isso? Gente, como que é isso hoje, para você, para mim, nessa geração? Quer dizer, no meio desse universo de fragilidade, de crise de pertença, qual é a palavra que Deus fala para a gente? E eu, né, dizendo assim, olha, que nos últimos anos a coisa piorou. Não é simplesmente a fragilidade hoje, não é simplesmente a crise de pertença, hoje é o tribalismo, hoje é a raiva, hoje é o ressentimento. Então essa própria igreja, da qual eu estava falando e na qual eu pastoreava, eu já não estou nesse quadro pastoral, na igreja luterana, depois dos 68, você é jubilado, né? E eu falava lá na igreja, disse, não, a gente está organizando aqui o nosso culto de envio para inutilidade, que era o meu caso, e um dia desse o presbitério falou, nossa, que nome feio, né? A igreja não devia usar esse nome. Aí eu disse, calma, gente, calma, fui eu que inventei esse trem aí, não é a denominação que está usando, né? Que está planejando o culto de envio para inutilidade, mas era o caso lá, então hoje aqui nós estamos no culto de envio para inutilidade, eu estou sendo aposentado, 68 anos, e para a igreja luterana, como, né, um cunhado meu que era pastor lá, um bispo, né, pastor sinodal, disse, a igreja é muito preocupada com esse negócio de que você de fato cumpra, quem sabe mais importante, dão mais importância para quando você sai do que para quando você entra, mas isso é outra história. Mas o que eu estava falando mesmo? Né, quando essa minha experiência, depois desses anos, a coisa ficou mais complicada na própria igreja local. Foi um processo profundo de desconstrução, está sendo, crise ministerial, crise de liderança, contratação de novos obreiros que não deu certo, né? E uma pandemia chegando, né? Coitado do pastor de jovens, ele chegou um mês antes da pandemia começar, né? Ficou lá 3 anos, foi embora, a igreja, né? Aí você teve a questão interna,
aí você teve a pandemia, aí você teve a polarização política. Quem que vai na igreja? Olha, ele está com verde e amarelo, ele está... Eu acho que a nossa, né, a igreja trabalhou isso, assim, nessa igreja foi administrável, né? Não gerou, porque lá tinha os dois mesmo, né? Tinha o pessoal mais PT, tinha o pessoal mais Bolsonaro, e estava, inclusive, né, na liderança da igreja, então, mas estava lá, né? Então, assim, gente, o que é isso? Então, você percebeu, para mim, você percebeu como que foi importante para mim, lado a lado, né? Lado a lado, comunidade, caminhar junto, igreja, né? Igreja que consegue viver de uma forma não insular, igreja que consegue viver de uma forma não apenas para alimentar a si mesmo, porque à medida em que ela só alimenta a si mesma, ela está alimentando a sua própria morte, mas essa igreja que caminha para fora, porque nós vivemos num contexto, e aí um professor lá da Universidade Federal de Juiz de Fora me deu a palavra, né, porque ele diz que nós vivemos numa sociedade sem instância organizativa. Quer dizer, nós vivemos numa sociedade onde as instâncias que nós temos, elas estão sob bombardeio, né? Vamos falar no Brasil, STF é uma instância organizativa, historicamente falando, que está sob bombardeio, né? As estruturas políticas estão sob bombardeio. Quer dizer, nós vivemos numa sociedade de esfacelamento. E a pergunta é, qual é a palavra de Deus para nós nesse momento, que permite com que a gente tenha instâncias, e agora eu não quero usar a palavra organizativa, mas que nós tenhamos instâncias de credibilidade, instâncias de acolhimento, instâncias de afirmação de identidade, instâncias de humanidade, instâncias que sabem conviver com a fragilidade. E a pergunta fundamental para nós, nesse momento, é se as nossas igrejas são essas instâncias. E em que medida a palavra que Deus nos dá nesse momento, essa palavra que Deus nos dá nesse momento, ela nos leva a gerar essas comunidades que se tornam instâncias de acolhimento, de enraizamento da vida e de credibilidade e de integridade, ou se as nossas igrejas, elas são simplesmente um reflexo a mais da realidade da nossa sociedade. Então a pergunta é simples, não é? A tua igreja, ela sabe acolher, ou ela expulsa quem não pensa como o pastor? A tua igreja consegue, e a minha, consegue respeitar a diversidade? Ou quem não pensa da mesma linha, precisa sair ou é expulso? A tua igreja, a minha, as nossas, elas têm menos nível de cancelamento do que fora da igreja? Os nossos grupos de WhatsApp são mais construtores de instâncias de acolhimento e de credibilidade, ou eles são expressões tribais da rejeição de todo aquele que não concorda conosco? Como é a nossa igreja? Que testemunho nós projetamos na sociedade? E nós projetamos um testemunho na sociedade, e desculpe, eu não estou tão interessado no que você acha da tua igreja. O que eu quero saber é o que o outro acha da tua igreja. Porque o que o outro acha da tua igreja é que determina a sua atitude em relação a essa mesma comunidade. E é para dentro dessa realidade que, em primeiro lugar, nós precisamos ouvir essa voz de Deus, que diz: não te esqueças, a minha mensagem é fundamentalmente uma mensagem de acolhimento e de cuidado. A minha mensagem, a minha experiência é fundamentalmente uma experiência de restauração. O Evangelho encontra as pessoas onde elas estão e transforma elas
para a adoração a Deus, para a vivência comunitária e para o cuidado do mundo no qual nós vivemos. Essa, para mim, tem sido uma das coisas fundamentais hoje, para nós. Nós precisamos reaprender a ser comunidade de fé nesse país. Uma comunidade que é menos uma expressão de cultura, uma expressão da cultura na qual nós vivemos, mas ela é a comunidade dos diferentes. E é impressionante o quanto a Bíblia fala disso. O quanto que a Bíblia fala dessa comunidade. A gente vai ouvir, se você não mudou, né? Eu acho que não, né? Mas a gente vai ouvir o Ricardo falando sobre isso, não é? Sobre essa comunidade, baseado em Efésios. Eu, pessoalmente, tenho falado muito de um texto de Filipenses 2, né? onde Jesus é colocado como modelo, o hino cristológico, né? E onde essa palavra de Filipenses 2, né? Ela nos leva justamente a viver essa comunidade. E olha as palavras usadas: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude, nada façam por ambição. Meu Deus! O que o Paulo está dizendo? Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. O meu discernimento, digamos, ministerial hoje, é dizer, gente, nós precisamos voltar a escutar essa voz de Deus que está chegando de novo, e quando ela chega, essa voz de Deus, ela é boa. E o que é que ela nos diz? Essa voz de Deus nos diz, vocês precisam ser uma comunidade de amor, de afeição, de compaixão, de respeito e de cuidado. Vocês precisam ser uma comunidade diferenciada num mundo caracterizado por raiva, por exclusões, por tribalismos, para que haja alguma esperança nesse mundo. E a esperança reside nessa comunidade que se reúne em nome de Jesus, e por se reunir em nome de Jesus, tem novas experiências, onde os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados. Você conhece essa palavra de Lucas, não é? Lucas capítulo 4, onde as crianças são colocadas no meio, onde os enfermos são restaurados, onde os fragilizados são abraçados, onde os perdidos são recebidos. Essa é a comunidade para a qual nós somos chamados, para que sejamos, como diz o tema, né? Nós sejamos orgânicos. Então, nós não sejamos instâncias desagregadoras, mas nós sejamos expressão de uma organicidade que tem o nome de Jesus. E uma organicidade que expresse uma outra forma de viver, uma forma onde a palavra central é amor, onde a palavra central é afeição. Eu estou falando com Paulo. Onde a palavra central é compaixão, onde a palavra central é considerar o outro mais do que a si mesmo, onde a palavra central é Jesus. Seja a atitude de vocês a mesma de Jesus. Gente, é simples, não é? É tão complexamente simples, não é? Seja a atitude de vocês a mesma de Jesus. Essa atitude vai ser
abraçada pela sociedade na qual nós vivemos, pelo outro, né, que vem de fora, mas ela também será rejeitada. Mas a nossa vocação central, para que a gente seja, como é que eu vou dizer isso? Para que a gente tenha alguma autoridade missional, né? É que a gente seja essa comunidade. Hoje, na minha leitura, no Brasil de hoje, já não se trata tanto de saber quem era Jesus, mas hoje se trata de viver como Jesus vivia. Porque essa experiência de viver a comunidade sob a marca do Jesus, que acolhe, que cuida, que restaura, que liberta, é a vocação missional central para a igreja no Brasil de hoje, para que nós tenhamos o direito de ser ouvidos pela nossa sociedade, e para que nós tenhamos o testemunho de uma comunidade que é bonita, que é crível, que é autêntica, que é íntegra, uma comunidade da qual se diz: vede como se amam, uma comunidade da qual se diz: olhem como eles cuidam da gente, uma comunidade da qual se diz: nossa, como que eles conseguem receber os refugiados, como que eles conseguem acolher os que carecem ser acolhidos, porque essa comunidade, ela tem a marca de Jesus, e ela tem a marca do reino. A nossa sociedade, pelo amor de Deus, carece dessa comunidade. Essa comunidade existe, ela existiu ontem, ela existe hoje. Essa comunidade é verdadeira, ela existe com você, ela existe comigo, ela existe no teu universo, né? Ela se atrapalha, ela tem momentos maiores de dor. Alguns de vocês, de repente, passaram por situações onde estão machucados, estão feridos, né? Mas não deixe com que essa dor seja a última palavra na tua vida, porque tem um sonho, tem uma esperança, tem uma outra palavra de Deus que nos restaura, que nos convida de novo para um novo encontro com a sua palavra. E então nós precisamos do Espírito, o Espírito que sopra sobre nós, o Espírito que vem, o Espírito que diz: eu faço novas todas as coisas, e eu faço em nome de Jesus. Que bom, tem esperança até para mim, né? Vem desse jeito, né? Tem esperança para você que está começando no ministério. Vamos orar juntos, para que Deus nos acolha, Deus nos acolha nesse momento exato que nós estamos vivendo, que nós deixemos com que o Espírito sopre sobre nós, para que nós nos convertamos, né, das nossas próprias durezas, das nossas próprias exclusões, mas também para que a gente seja acolhido de novo por esse mesmo Espírito. Vamos ficar de pé? Sei bem como é que é, né, por aqui, mas vai ser assim, né? Então, se você sente necessidade de expressar, né, de falar em voz alta, de orar em voz alta, se você sente, né, fique à vontade. Esse é um espaço onde nós queremos
suspirar as nossas próprias caminhadas, as nossas próprias dores, mas é também um espaço onde a gente quer receber da unção do Espírito, a gente quer receber e orar para que o Espírito sopre essa palavra de Deus possa chegar para a gente exatamente no endereço da nossa alma e da nossa humanidade. Feche os seus olhos. Senhor, que bom que Tu não desistes de nós. E nós Te agradecemos muito que ao não desistires de nós, insistes em nos amar. Que cada um dos meus irmãos, minhas irmãs aqui nesta manhã, possam ser renovados na sua certeza do Teu amor, do Teu cuidado e da Tua graça. Precisamos, Senhor, disso. Alcança-nos de novo com Tua graça. Eu queria orar, Senhor, pelos irmãos que também nessa manhã estão aqui e trazem dores, gemidos, lutas, onde de repente as respostas de ontem já não os carregam hoje, onde as dores de rupturas, de relacionamentos, de incompreensões têm machucado a alma, destruído famílias. Senhor, põe a Tua mão sobre cada um hoje, aqui nessa manhã. Põe a Tua mão de restauração, mão de graça. Ajuda cada um, ajuda-nos a chorar, a lamentar as nossas dores que existem, a chorar. E porque Tu és o Deus que acolhe nossos lamentos e transformas também os nossos lamentos em risos. E essa é a nossa oração, Senhor. Não de forma leviana, porque Tu acolhes os nossos lamentos com toda a profundidade que eles têm, mas do lamento nos levas à esperança. Renova, Senhor, a cada um de nós nesse momento da nossa história, da nossa caminhada, e que juntos possamos vivenciar, Senhor, de novo esse lado a lado, a gostar do outro, a saber acolher o outro, a querer estar com o outro e a viver a Tua fé em comunidade. Restaura a nossa fé na comunidade Tua e que se reúne no Teu nome. E ajuda-nos a ser essa igreja que tem a marca do Teu reino. E assim, Senhor, oramos pelo resto desse dia. Amém. Para que as nossas escutas, os nossos encontros nos levem para mais perto de Ti, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Amém. E que o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo estenda a sua mão sobre você, renove a sua vida e enche o teu coração com a esperança do seu reino. Em nome de Jesus. Amém. Sim.